Pessoal, tudo bem? Olha só, a gente fala com uma certa frequência algumas coisas aqui e as pessoas, ou que vêm depois, alguma coisa assim, acabam repetindo a pergunta e a gente respeita muito isso, até porque achamos assim, sempre por bem dar uma nova abordagem, ficar mais didático, mais claro, por assim dizer. Professor, o que é efetivamente direitos e garantias fundamentais? Muito bem, muito bem. Às vezes a gente não entende bem o que seja isso. Ah, para o leigo, quando se fala em lei, quando fala em Constituição, como é que o pessoal geralmente fala? Ah, você pega um vade-mecum, esse livrão, eles falam, não, um livrão, cheio de letrinha miudinha, como é que vocês conseguem a ler, a decorar aquelas coisas? Não se decora aquilo, não é, pessoal? Todavia a gente aprende a interpretar, a buscar, a saber aonde que está, não é? É uma longa história, todo um processo de codificação do direito, e, enfim, oportunamente nós vamos falar sobre isso aqui, qual é a importância da codificação do direito. Mas olha só, para você que está inscrito no nosso canal, Prof. J. Bosco Direito, muito obrigado, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude aí, nos dê esse apoio, esse voto de confiança para a gente crescer aqui. Sugira temas para a gente conversar, façam perguntas, não preocupem com a dimensão da pergunta, não. Ah, mas eu não sei se for uma pergunta boba. Pessoal, eu costumo dizer que não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Se eu tenho dúvida, tenho que perguntar. Não é? A criança pergunta o tempo todo porque ela tem dúvida. Em momento algum, ela pensa assim: será que vai ser uma pergunta boba? Não, não tem. Mas então, pessoal, traga ideias aqui para a gente conversar, tá bom? E, sobretudo, divulgue a ideia desse canal nas suas redes sociais. Mas, pessoal, o que que são efetivamente direitos e garantias fundamentais, como a pessoa aqui pergunta e pede para não se identificar, a gente respeita. Pois bem, esses direitos, pessoal, a grosso modo é assim, são direitos essenciais que fundamentam a nossa vida, e o Estado está dizendo o seguinte: olha, esses direitos eu tenho a obrigação de garantir, de tutelar, de proteger esses direitos de vocês. Se, de alguma forma, alguém tentar violar ou violar esse direito, inclusive eu, o Estado, né, se eu violar, eu sofrerei uma sanção. Um linguajar muito simples, pessoal, é assim. É o Estado falando: olha, são direitos sem os quais vocês não vivem, a sociedade não vive. Por quê? Porque está relacionado à dignidade humana. Dignidade humana surgiu, se falou muito, colocou-se no papel, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, aquela coisa de garantias lá dos direitos do cidadão, né, do homem, do cidadão, enfim, esse negócio todo aí. Por quê? Porque passou-se a ver o seguinte: o mais importante para nós não é a propriedade, não é o ter, mas é o ser. E o ser está relacionado à dignidade humana. Então a gente vai falar isso o tempo todo, não é? O direito trabalha isso o tempo todo. Não, não, isso é atentatório ao princípio da dignidade humana. É muito bacana, é muito profundo. Não é aqui com poucos minutos que a gente vai dissertar a esse respeito, mas vale a pena dar uma estudadinha no que vem a ser essa questão da dignidade humana. Em suma, podemos dizer assim que os direitos e garantias fundamentais são prerrogativas asseguradas pela Constituição, que garante a proteção do indivíduo frente a outros indivíduos, frente ao Estado, como eu disse, né? As principais garantias, em se tratando de direitos individuais, garante, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, que aliás está logo no início do artigo 5º, né? Lá da Constituição Federal, que eu acho sensacional em sala de aula eu trabalhando isso com o pessoal. Então, por quê? Qual é a máxima nesse momento? Todos somos iguais perante a lei.
sem distinção nenhuma, de qualquer natureza, raça, cor, religião, sexo, somos iguais, né? Por mais que tentemos enaltecer a desigualdade, mas do ponto de vista legal é assim. Ah, professor, mas isso não acontece na prática. Pessoal, nós estamos falando do direito dever ser. Os direitos coletivos, então, refere-se a grupos específicos, como o direito, por exemplo, de greve, direito à liberdade de associação, os direitos sociais que reconhece, que a Constituição reconhece como tal, né, são educação, saúde, trabalho, são direitos sociais, moradia, segurança, para garantir essas condições mínimas de dignidade, né, que nós falamos aí. Direitos políticos, direito de votar, de ser votado, de participação política de um modo geral. Né? A importância desse contexto é, depois do regime militar, né, pessoal, da ditadura, o povo estava muito, tinha seus direitos muito restritos. Então, para consolidar a democracia, lembrando, democracia, democracia, poder do povo, né? É que veio. Essa eu me lembro que à época o então deputado Ulisses, Ulisses Guimarães levantou a Constituição e bradou lá, né? Essa é uma Constituição cidadã que era realmente voltada para o povo, né? É, é claro que, apesar dos avanços significativos, a partir da implementação desses direitos, dessa Constituição, questões sobre violência, discriminação, desigualdade econômica, continuam sendo obstáculos importantes para a plena realização dos direitos e garantias fundamentais. Claro que sim, não é? Os problemas são muitos que nós convivemos aí no dia a dia, mas o que importa é que eh, a base de uma sociedade, qualquer sociedade democrática, assegura a proteção dos indivíduos, não é? E contra os abusos, como falamos lá no início. Então, pessoal, é fundamental que o Estado, a sociedade trabalhem juntos para garantir que esses direitos sejam respeitados efetivamente no dia a dia. De que forma? Com leis, com punições, se for o caso, não é? Punir aquelas pessoas físicas, jurídicas ou o próprio Estado que de alguma forma contribuem para o não cumprimento desses direitos fundamentais, de não garantir os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. No próximo episódio, nós vamos falar como funciona a tornozeleira eletrônica. Isso aqui foi um pedido também. E eu fiquei surpreso, que para mim era novidade, que eu nunca tinha lido a respeito. Bem interessante, bem interessante. Nos aguarde. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber informações sempre às terças e quintas por volta do meio-dia. Um abraço, até daqui a pouco.